queridos, estamos de volta no nosso curso de questões aqui para a primeira fase da OAB. E agora chegamos às questões de tributário do exame a partir de 2012. Então chegamos no exame 2012.1. Vamos ao nosso material, olha o que é que vai dizer lá. Exame da ordem 2012.1, começando com a primeira questão. A Lei X, promulgada em 20 de outubro de 2008, determinou a majoração do ISS. Já a Lei Y, promulgada em 16 de novembro de 2009, reduziu o ICMS de serviços de telecomunicação. Por fim, o Decreto Z, de 8 de dezembro de 2007, elevou o IOF para compras no exterior. Diante dessas hipóteses, é correto afirmar que... Gente, essa questão vai exigir conhecimentos múltiplos, mas todos eles relacionados às limitações constitucionais ao poder de tributar. Ora, as limitações constitucionais ao poder de tributar são regrinhas que visam a proteger o contribuinte. Dentre essas, nós citamos o chamado princípio da segurança jurídica, que subdivide-se em princípio da irretroatividade, criado ou aumentado, só cobra para o futuro e não para o passado. Também explicamos a anterioridade anual, que, publicado uma nova vejação ou aumento em um exercício financeiro, só pode ser cobrado a partir do próximo exercício financeiro. E também explicamos a anterioridade nonagesimal, publicada em um exercício financeiro, ainda assim tem que se respeitar não apenas o próximo exercício, mas o período de 90 dias contados da publicação desta nova norma. Entendido isso, traríamos para o contribuinte as seguranças jurídicas. Mas em alguns específicos casos, essas seguranças jurídicas não vão ser aplicáveis. Seriam então as exceções às anterioridades anual e à anterioridade nonagesimal. E é isso que a questão vai querer pegar o candidato. Vamos para o material, que eu vou tentar fazer um quadrinho aqui para a gente conseguir entender melhor. Vamos lá. Ora, voltando aqui, pegar um pouquinho aqui dessa folha para a gente conseguir fazer um quadrinho bacana. Vê. Então, quer dizer que, em tese, nós teríamos, ótimo, tá vendo a produção, o espaço jurídico aqui, ajudando o professor, ótimo. Então, vejam que, em tese, nós teríamos como princípio da segurança jurídica, aquele princípio previsto aonde? No artigo 150, no seu inciso 3º, que divide-se em a linha A, a linha B e a linha C da Constituição Federal. A linha A vai falar do chamado princípio da irretroatividade, que nós já vimos, que vai dizer que só pode ser cobrado aos próximos fatos geradores. A linha B, por sua vez, aqui é a linha A, né? A linha B, por sua vez, vai falar do princípio da anterioridade anual. A linha B, que vai dizer o que para a gente? Olha, publicado a lei em um exercício financeiro, aumentando ou criando uma nova vejação tributária, só pode ser cobrado, olha, no próximo exercício financeiro. Para assim podermos dar ao contribuinte segurança jurídica de se preparar à nova vejação tributária. Contudo, percebeu-se que o mero princípio da anterioridade anual acabava não exteriorizando a verdadeira segurança jurídica, pois, se o tributo fosse estabelecido nos meses finais do ano, já sendo aplicado no começo do ano, não foi dado a ele um tempo hábil para se preparar à nova vejação tributária. Considerando isso, num raro caso de emenda constitucional que beneficiou o contribuinte, veio ao mundo a emenda constitucional número 42 e acrescentou a linha C, determinando então a anterioridade nonagesimal, também chamada de noventena, que vai dizer o seguinte, olha, além de respeitar o próximo exercício financeiro, vamos também respeitar um período mínimo de 90 dias para cobrar a ejação tributária. Considerando isso, mesmo que o tributo venha no final do ano, só vai poder ser aplicado lá em meados de março, né, a depender de quando veio a publicação da norma. Espera-se, então, 90 dias. Conforme dito já, alguns casos desses aí, então, por outro lado, seriam o quê? Exceções à anterioridade, ou seja, não vão ser aplicadas essas regrinhas aí que nós estamos estudando. Em relação à anterioridade anual, veja, o que eu vou falar agora aqui é exceção, é o que não se aplica. Cuidado para não achar que eu vou falar aqui a regra, viu? A regra se aplica ao seguinte, próximo exercício financeiro, 90 dias.
Por outro lado, temos algumas exceções. Vejam, como exceções, poderia citar aqui para vocês as seguintes. Exceções à anterioridade anual. A anterioridade anual. Nós teríamos previsão do artigo 150, parágrafo 1º, o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto sobre operações financeiras e o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, tá? Esse aqui eu vou fazer um destaque, o IPI. Nós teríamos também os empréstimos compulsórios do artigo 148, mas apenas o inciso 1º, que seria relacionado à guerra ou calamidade, tá bom? Teríamos também a previsão do artigo 154, inciso 2, o imposto extraordinário de guerra. Esses aqui já citados, todos eles constam onde? No artigo 150, parágrafo 1º. Fora esses, nós também temos como exceção à anterioridade anual o estabelecimento do ICMS combustíveis e da CID combustíveis, no tocante à sua redução, das suas alíquotas, redução e o restabelecimento, tá bom? E também teríamos, por fim, as contribuições sociais para a Seguridade Social. Também seriam exceções. No tocante às exceções, desculpem a letra aí, tá, queridos? A anterioridade nonagesimal, a noventena, teríamos o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto sobre operações financeiras e o imposto de renda, fazendo também um destaque, tá? Teríamos os empréstimos compulsórios para o mesmo caso de guerra ou calamidade. Teríamos também o mesmo imposto extraordinário de guerra. E, por fim, a modificação da base de cálculo do IPVA e do IPTU. Então, essas aí seriam as exceçõezinhas que geralmente são as campeoníssimas em prova, tá? Então, vejam que no tocante ao imposto de importação, por exemplo, ao imposto de exportação, IOF, todos esses aí nem se aplicam a regra da anterioridade anual, nem se aplica a anterioridade nonagesimal. Ou seja, essas regrinhas ditas aqui em cima não se aplicam. Publicada a norma já pode cobrar quando? No outro dia. O IPI pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro, pois é exceção à anterioridade anual. Mas ele vai ter sim que respeitar 90 dias, pois ele não é exceção à noventena. O imposto de renda, por sua vez, tem que respeitar a anterioridade anual, mas não precisa respeitar o quê? A noventena. Empréstimo compulsório para o caso do inciso 1, que é guerra ou calamidade, também é guerra e calamidade. Não se aplica nem a anterioridade anual, nem a nonagesimal. O ICMS combustível, CID combustíveis e contribuições para a Seguridade Social, questão de opção do Constituinte. Foi uma opção do Constituinte. Base de cálculo do IPVA e do IPTU também seria exceção à noventena, porque geralmente vem no final do ano. E o fato gerador já é 1º de janeiro. Então, como forma de fazer que ele já incida no próximo exercício financeiro, determinou-lhes como sendo exceção à anterioridade nonagesimal. Gente, muita informação, eu sei disso. Estamos diante de um curso de resolução de questões, eu também sei disso, mas é preciso dar esse subsídio a vocês para que possamos responder a questão, pelo simples fato de que essa questão da OAB foi considerada aí pelos meus queridos e amados alunos dos últimos tempos aí, a questão mais difícil. Foi considerada a questão mais difícil dos últimos tempos. Por isso, eu preciso falar com vocês sobre essas determinações, porque, na verdade, vocês vão ver que essa questão em nada seria difícil. Que, na verdade, é uma questão muito simples. Eu costumo brincar até com os meus alunos, falando que existe algo, desculpem, tá, gente? É brincadeira, tá? Mas existe algo seguinte. Existe tributário antes de Rafael Novaes, e existe tributário depois de Rafael Novaes. Ora, não é prepotência não, gente. É porque, geralmente, em faculdade, a gente não consegue ver nada de direito tributário. Porque, infelizmente, a gente acaba só tendo contato com essa matéria nos cursos preparatórios. Por isso que eu pego os meus alunos verdinhos ainda na matéria tributária.
e tenho que ir devagarzinho e construindo o entendimento nos nossos cursos. Em faculdades, geralmente a matéria de direito tributário é comportada em uma única disciplina. E já botam lá no final do período, quando vocês já estão já no 10º período, já pensando na OAB. E algumas vezes ainda divide essa única disciplina com direito financeiro. Então vejam como fica a aflição de vocês em relação à matéria. Mas se preocupem não, que a gente desmistifica isso rapidinho, tá bom? Então vocês vão observar agora que entenderam essa explicação inicial, quão fácil a questão se torna. Então vamos voltar para a questão. O que é que vai nos dizer a questão? Diz assim, ó. Lei X, promulgada em 20 de outubro de 2008, determinou a majoração do ISS. Já a Lei Y, promulgada em 16 de novembro de 2009, reduziu o ICMS de serviços de telecomunicação. Primeira observação, gente, telecomunicação é serviço? Deveria ser cobrado pelo município? Não, porque serviço de comunicação é realmente do Estado. Por isso está certo cobrar ICMS mesmo, tá? Aí ele diz, por fim, o decreto Z elevou IOF para compras no exterior. Ora, foi um decreto, gente, mas isso aqui também está certo, porque pode sim, seria uma exceção à legalidade a previsão do artigo 153, parágrafo 1º, tá? Pode-se modificar as alíquotas do II, do IE, do IPI e do IOF mediante decreto. Pode sim, então também está certo isso aí. A questão é, primeiramente, a gente pensar o seguinte, ora, vimos as exceções ali naquele outro quadro. A exceção em nenhum momento falou em ISS. As exceções só falaram do ICMS combustível. Aqui não é ICMS combustível não, aqui é de comunicação. Agora, as exceções falaram do IOF, dizendo que o IOF não se aplicava nem à anterioridade anual, nem à anterioridade nonagesimal. Ora, se não se aplica nem a anterioridade anual e nem a anterioridade nonagesimal, o IOF seria a exceção a ambas, podendo ser cobrado a partir do próximo dia. Já o ISS e o ICMS, em tese, a um primeiro momento, não, né? Porque não estão nas exceções. Mas vamos para as nossas alternativas. Então, diz assim. A. O ISS poderá ser cobrado somente quando decorridos 90 dias da publicação da Lei X, ao passo em que os novos valores do ICMS e do IOF poderão ser cobrados a partir da publicação dos diplomas legais que os implementaram. Vê só, alguns, lendo essa questão de maneira inicial, sem analisar a ideia esposada no quadro, acharia que essa alternativa aqui não seria a correta, seria errada. Porque vai dizer assim, peraí, o IOF realmente pode ser cobrado a partir da publicação, mas o ICMS não, tem que respeitar as anterioridades. Outra coisa, o ISS, ele diz que só quando decorrido 90 dias, mas o ISS também tem que respeitar a anterioridade anual, aquela do exercício financeiro, né, de um ano, né, que a questão falava em 2008, até o próximo exercício financeiro, 2009, que não foi respeitado. Certo? Guardem aqui essa questão, tá, gente? Guardem aqui que a gente vai voltar para ela. B. Todos os impostos mencionados no enunciado somente poderão ser cobrados no exercício financeiro seguinte à publicação do diploma legal que os alterou por força do princípio da anterioridade. Tá errado, gente. Primeiro porque o IOF, logo, a gente já sabe que de cara pode ser cobrado já no outro dia. Então já estaria errada essa alternativa. C. Na hipótese do enunciado, tanto o ISS como o ICMS estão sujeitos ao princípio da anterioridade nonagesimal, considerada a garantia individual do contribuinte, cuja violação causa vício da inconstitucionalidade. 90% dos meus alunos marcaram essa alternativa como sendo a alternativa certa, correta. Mas, gente, por quê? Porque a anterioridade nonagesimal se aplica a ISS e aplica a ICMS. Eles não são exceções, não. Tudo bem. Mas o que deixou essa questão errada foi o começo aqui, ó, na hipótese do enunciado. A gente vai voltar para o enunciado para esclarecer. IOF, imposto de cunho nitidamente extrafiscal, em relação ao princípio da anterioridade, está sujeito apenas à anterioridade nonagesimal, o que significa que bastam 90 dias da publicação do decreto que alterou sua alíquota para ser cobrado. Não, gente, ele não vai respeitar nem 90 dias, nem a anterioridade anual. Então também está errada essa questão. Ora, se está errada a letra D, se está errada a letra C, se está errada a letra B, eu disse a vocês que voltaríamos para a letra A, não foi isso? Realmente, meus queridos, a letra A está correta, viu? E nós vamos ver por quê. Voltando lá para o nosso enunciado. Vê. Lei X promulgada quando? 20 de outubro de 2008, majorou o ISS. Pergunto a vocês. Se nós voltarmos para a alternativa A, ele vai dizer o que na alternativa A? O ISS poderá ser cobrado somente quando decorridos 90 dias. Certo, somente quando decorridos 90 dias da publicação da lei. Certo, vamos lá.
90 dias, vamos contar aqui, bora? 90 dias alcançou a anterioridade anual, não é isso? Ou nonagesimal. Aí deu 20 de novembro, 20 de dezembro, 20 de janeiro de 2009. Ô, professor, então quer dizer que quando se respeita 90 dias, se respeita a anterioridade nonagesimal e também, via de consequência, acaba respeitando o quê? A anterioridade anual. Então, realmente, o ISS só pode ser cobrado depois de decorridos 90 dias. Então, tá certo. Ele não está dizendo que só quando correr 90 dias, porque só dá noventena, não. Ele está dizendo somente quando decorrer 90 dias, porque ele sabe que vai alcançar tanto a anterioridade nonagesimal, como também vai alcançar a anterioridade anual, meus queridos. Certo, tudo bem, professor. Mas veja, ele disse que o IOF vai ser cobrado a partir da aplicação. Esse aí eu entendi, porque IOF é exceção a ambos. Agora, ICMS eu não entendi, não. Por que é que ICMS pode ser aplicado já no outro dia? Simples. Porque na questão ele disse que o ICMS foi reduzido. Pergunto a vocês, se o ICMS está sendo reduzido, precisa o contribuinte de segurança jurídica? Claro que não, né? Se eu estou reduzindo o ICMS, eu estou beneficiando o contribuinte. Ele está sendo, então, o quê? O contribuinte está sendo beneficiado com uma redução tributária. Ah, meu Deus do céu, que instabilidade jurídica, o que é que eu vou fazer? Está sobrando dinheiro do ICMS. Não, deveriam me dar 90 dias para eu saber com o que gastar. Claro que não. A segurança jurídica de ter que respeitar o próximo exercício financeiro e 90 dias só se aplica quando criou um novo tributo ou então quando aumentar o tributo. Desculpem, tá, gente? Mas só quando for para ferrar o contribuinte. Aí sim se aplica a segurança jurídica. Quando está sendo bonzinho para ele, aplica-se no outro dia, porque ele mesmo vai querer isso. Vai sobrar mais dinheiro para ele. Por isso que no enunciado bastava 90 dias para o ISS, porque alcançaria ambas anterioridades, a anual e a nonagesimal. E IOF já seria a exceção, as duas, cobra no outro dia, e o ICMS está sendo reduzido. Então é bom para ele, cobra também no outro dia, começa a cobrar o valor menor no outro dia. Por isso que a alternativa dessa questão ficou sendo letra A e não letra C, porque letra C dizia que, na hipótese do enunciado, o ICMS ia respeitar a noventena. Não, ICMS não respeita a noventena não, porque está sendo reduzido. Aplica de imediato. Essa questãozinha foi um pouquinho maior, porque a gente fez esses comentários aí, mas também tenho uma convicção que agora, volto a dizer para vocês, seria mais fácil conseguir responder uma questão tributária quando você já tem esse embasamento. Espero vocês na nossa próxima questão. Até lá.